Ela está saindo pela porta, malas na mão, olhos cheios de lágrimas. Ela esperava que você corresse atrás, que você segurasse o braço dela, que dissesse para ficar, que implorasse. Mas você não faz nada. Você não corre, não suplica, não pede. Ela para na porta, olha para trás, esperando. Nada. Ela bate a porta e nos dias seguintes o silêncio começa. Você não liga, não manda mensagem, não aparece de madrugada, não posta indireta. Você simplesmente segue. E isso não estava no plano dela. Porque quando uma mulher termina esperando que você implore, muitas vezes ela não quer exatamente ir embora. Ela quer confirmação, quer sentir que ainda tem poder, que ainda consegue te afetar. Ela espera o roteiro clássico. Você desesperado, você prometendo mudar, você dizendo que não vive sem ela. Mas o silêncio quebra o roteiro. Primeira semana, ela espera sua mensagem. Nada. Posta uma foto estratégica. Nada. Segunda semana, checa seu online. Nada. Pergunta para amigos se você está bem. E a resposta vem simples. Tá normal. Normal. Essa palavra pesa, porque significa que você não está desmoronando. E ela precisava que você estivesse. É aí que a dúvida começa. Será que ele já superou? Será que nunca me amou? Será que tem outra? E quanto mais você permanece estável, mais a mente dela trabalha. O homem que nunca corre atrás não faz isso por jogo. Ele faz porque entende uma coisa simples. Quem quer ficar, fica. Sem teste, sem manipulação, sem teatro. E quando você para de perseguir, você deixa de ser necessidade e vira ausência. E a ausência mexe. Desde criança, te ensinaram uma mentira. Filmes, novelas, músicas, todos vendendo a mesma ilusão romântica. Que o homem que ama, luta, persegue, não desiste, corre atrás. Você viu o cara na chuva embaixo da janela dela, com a música tocando e ela se derretendo. Viu o cara que atravessou o país para declarar amor. Viu o cara que implorou, chorou, insistiu e conquistou ela de volta. E você acreditou. Acreditou que amor é perseguição. Que se você realmente gosta, você corre atrás. Que desistir é covardia. Mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém fala. Tudo isso é mentira. E você foi enganado. Sabe o que acontece quando você corre atrás de uma mulher? Você confirma para ela o que ela já suspeitava. Que você não tem opções. Que ela é sua única chance. Que você está desesperado. E sabe o que mulheres sentem por homens desesperados? Não é amor. É repulsa. Pode doer ouvir isso, mas é a verdade. Agora imagina o cenário oposto. Ela termina, drama, choro, aquela cena toda, esperando que você implore, que prometa mudar, que diga que não vive sem ela, que faça um grande gesto romântico. E você simplesmente responde: se é isso que você quer, eu respeito. Boa sorte. E vai embora. Sabe o que acontece na cabeça dela nesse momento? Pânico. Porque o roteiro que ela esperava acabou de ser destruído. Ela esperava poder, esperava te ver sofrer, esperava controlar sua reação. E você tirou isso dela, completamente. Existe uma dinâmica simples que quase nenhum homem entende. Quem corre atrás, perde. Quem é perseguido, ganha. Não é opinião, é dinâmica humana. Quando você corre atrás, você vira previsível, disponível demais, fácil demais. E o que é fácil, raramente é valorizado. Agora olha o que a maioria faz quando ela se afasta. Bombardeio de mensagens. Podemos conversar? Me responde. Me dá mais uma chance. Cada mensagem é um pedido de validação. Cada por favor diminui sua posição. Depois vem o aparecer por acaso. No lugar que ela frequenta, no trabalho, na casa da amiga.
Ela percebe. Depois vem o grande gesto. Flores, carta enorme, presente caro. Você acha que é romântico. Ela sente pressão. E pressão não gera atração. Agora, imagina o contrário. Ela termina. E você some. Sem anúncio, sem indireta, sem teatro. Você simplesmente segue sua vida. Nos primeiros dias ela se sente aliviada. Depois vem a curiosidade. Depois o incômodo. E quando você continua vivendo, sorrindo, evoluindo, sem sinal de desespero, a mente dela começa a inverter o jogo. Será que eu perdi um cara de valor? O homem que nunca corre atrás não é frio. Ele só tem dignidade. Ele entende que se alguém quer sair, a porta está aberta. E, ironicamente, é esse homem que é mais desejado, porque desejo não é lógico, é emocional. E ninguém valoriza o que pode ter a qualquer momento. A escolha é sua. Princípio número 1. Dignidade acima de tudo. Sua dignidade vale mais que qualquer relacionamento. E não, isso não é orgulho, não é arrogância, não é ego inflado. É autorrespeito. É olhar no espelho e saber que você não se rebaixa. Não importa o quão perfeita ela pareça. Não importa o quanto você diga que ama. Você não implora. Você não rasteja. Você não mendiga atenção. Porque ninguém respeita quem não se respeita. Ela termina esperando validação, esperando que você pergunte por quê, que implore por explicações, que tente convencê-la a ficar. O homem sem dignidade faz isso. O homem com dignidade responde simples. Entendo. Se é isso que você quer, tudo bem. E sai. Sem cena, sem drama, sem mendigar mais 5 minutos. Porque ele sabe que quem quer sair já saiu na cabeça há muito tempo. Semanas depois ela manda: "Oi, como você está?" O homem sem dignidade já estava esperando. O homem com dignidade responde: "Tudo bem, e você?" Educado, mas não ansioso, não desesperado. Porque ele estava vivendo, não esperando. Se ela tenta manipular: "Você nunca me amou. Você é frio. Você nem ligou." O homem sem dignidade se defende. O homem com dignidade não precisa provar nada. Cada um sente do seu jeito. E ponto. Dignidade atrai porque demonstra força, autoconfiança, independência, controle emocional. E controle é poder. Princípio número 2. Abundância mental. Pense e haja como se tivesse opções, mesmo que ainda não tenha. Mentalidade de escassez é assim. Ela é perfeita. Nunca vou encontrar outra igual. Preciso fazer de tudo para manter. Resultado? Ansiedade, pegajosidade, comportamento fraco. Mentalidade de abundância é diferente. Ela é incrível, mas se não der certo, tudo bem. Resultado? Calma, confiança, postura. Ela demora 3 horas para responder. Escassez? Você fica ansioso, manda outra mensagem, fica olhando o celular. Abundância? Você nem percebe, está ocupado, responde quando pode. Sem pressa, sem desespero. Qual comportamento você acha que transmite mais valor? Abundância começa com vida própria. Academia, projetos, trabalho, amigos, objetivos reais. Quando sua vida é cheia, nenhuma mulher vira o centro dela. E isso se comunica sem você dizer nada. Nunca coloque ela num pedestal. Ela não é insubstituível. Ela é uma mulher, como milhões de outras. Especial? Talvez. Única? Nunca. Quando você tira ela do pedestal, o jogo equilibra. Abundância não significa frieza. Você pode gostar, pode amar, pode se envolver de verdade. A diferença está na postura.
Mentalidade de escassez diz: eu te amo, então faço qualquer coisa para não te perder. Mentalidade de abundância diz: eu te amo, mas se você não me valoriza, eu saio. Isso não é indiferença, é força. Existe um paradoxo na atração que muitos homens ignoram. Quanto mais você demonstra que precisa dela para estar bem, menos valor transmite. Quanto mais você demonstra que está bem sozinho, mais valor transmite. Necessidade gera pressão, pressão cansa, pressão afasta. O homem com escassez vive tenso, analisa cada mensagem, interpreta cada silêncio, sente medo constante de perder. Ele investe energia demais tentando garantir algo que não pode controlar. O homem com abundância também investe, também demonstra interesse, também se importa. A diferença é que ele não se perde no processo, ele mantém o centro. Ele entende uma coisa simples: não pode controlar se ela fica, mas pode controlar se continua inteiro. Dignidade acima de tudo, abundância mental sempre. Quando esses dois princípios se unem, você não implora, não negocia respeito e não coloca ninguém acima do seu próprio valor. E é exatamente nesse ponto que algo muda. Quando você para de correr atrás para ser escolhido, você passa a ser o homem que escolhe. E, ironicamente, é aí que começam a correr atrás de você. Mas ainda existe um elemento que amplifica tudo isso: saber a hora de se retirar, saber a hora de desaparecer. E é sobre isso que falamos agora. Existe um princípio que separa homens comuns de homens realmente inesquecíveis. Quando ela se afasta, você não corre atrás. Você desaparece. E não, isso não é joguinho, não é birra, não é ghosting infantil. É ausência estratégica. Silêncio absoluto significa 0 mensagens, 0 ligações, 0 visualizações em stories, 0 tentativas de coincidir no mesmo lugar. Você simplesmente remove sua energia da vida dela. Sabe por que isso é tão forte? Porque vai contra o padrão. Quando uma mulher termina, ela espera alguma reação. Pode ser desespero, pode ser insistência, pode ser indireta nas redes, mas ela espera movimento. O que ela não espera é nada. E quando não há reação, a mente começa a preencher o vazio. Na primeira fase, existe alívio. Que bom que ele não vai complicar. Depois vem a curiosidade. Estranho ele não ter mandado nada. E então vem o incômodo. Porque até a raiva mostra que você se importa. O silêncio não. Indiferença mexe com o ego de um jeito silencioso, mas profundo. Mas presta atenção. O silêncio não é para machucar. É para reposicionar. Você sai da posição de quem implora por validação e volta para a posição de quem controla a própria energia. E isso muda completamente a dinâmica. O silêncio começa nela, mas transforma você. Se você decide aplicar silêncio absoluto, ele precisa ser real. Primeira regra: você não inicia contato. Se ela não fala, vocês simplesmente não se falam, sem exceção. Segunda regra: nada de acompanhar a vida dela online. Não é maturidade ficar vendo stories escondido, é autossabotagem. Se for preciso, deixe de seguir, não por raiva, por disciplina. Terceira regra: se ela mandar mensagem, responda normal, educado, calmo. Não responda em 30 segundos, não transforme um oi em uma conversa de 2 horas. Mostre que sua vida continua. Quarta regra: não investigue. Não pergunte com quem ela está saindo, não pergunte se sente sua falta. Curiosidade excessiva revela apego. Agora vem a parte que quase ninguém entende. O silêncio não é uma técnica para fazer ela voltar. Se você usa com essa intenção, sua energia continua dependente. O silêncio é um processo de reconstrução. Quando você para de buscar validação, sobra espaço. E esse espaço precisa ser preenchido com evolução real. Academia, projetos, trabalho, experiências novas.
crescimento verdadeiro. Porque o paradoxo é simples. Quanto mais você usa o silêncio para reconquistar, menos funciona. Quanto mais você usa o silêncio para crescer, mais naturalmente você se torna difícil de ser substituído. E quando você chega no ponto de realmente não precisar mais dela, é exatamente quando sua presença volta a ter peso. Mas silêncio sozinho não constrói nada. Enquanto você está ausente da vida dela, algo precisa estar sendo construído na sua. E é aí que entra o próximo princípio: evolução. Existe uma diferença brutal entre o homem que some e é esquecido e o homem que some e vira arrependimento permanente. A diferença é evolução visível. Não é só melhorar, é melhorar de um jeito que o mundo veja. Porque se você evolui no escuro, ela nunca percebe. Mas se você evolui e essa evolução aparece, algo muda. Cada melhoria sua vira um lembrete silencioso do que ela perdeu. Primeira área: físico. Academia não é estética, é posicionamento. Dor emocional vira combustível físico. E quando, meses depois, ela te vê mais forte, mais definido, mais seguro, a comparação acontece automaticamente. Não é sobre vingança, é sobre transformação. Segunda área: social. Você vivendo, amigos, eventos, viagens, sorrindo de verdade. Nada de indireta, nada de provocação, só vida acontecendo. E isso quebra uma expectativa interna dela, porque no fundo, parte dela imaginava você pior sem ela. Terceira área: profissional. Enquanto ela está processando o término, você está construindo algo. Promoção, novo projeto, conquista concreta. Você não posta para provocar, mas ela vê. E quando vê, percebe que saiu da equação da sua evolução. Quarta área: estilo. Mudanças sutis. Corte diferente, postura melhor, roupa melhor escolhida. Pequenos sinais que comunicam crescimento. E quando ela te encontra de novo, não é o mesmo homem. Quinta área: emocional. Isso quase ninguém vê nas fotos, mas aparece no jeito de falar, no controle, na maturidade. E quando vocês interagem depois, ela sente. E é isso que mais pesa. Você fez tudo certo. Manteve a dignidade. Não implorou. Não correu atrás. Sumiu. Enquanto ela esperava a reação, você evoluiu. Treinou, trabalhou, cresceu. Aprendeu a ficar sozinho. E aos poucos desenvolveu algo raro: indiferença genuína. E funcionou. Ela voltou. Mensagem inesperada, ligação fora de hora. Eu errei. Eu sinto sua falta. Podemos conversar? E agora? Porque essa é a parte que realmente define quem você se tornou. Voltar é fácil. Manter a evolução não é. Existem dois caminhos: aceitar ou recusar. Mas a resposta não é universal. Depende. Depende de algo que quase ninguém tem coragem de encarar. Você realmente perdoou? Não da boca para fora. Não aquele tá tudo bem cheio de orgulho escondido. Eu digo perdoar de verdade, sem guardar munição emocional, sem vontade de usar o passado como arma na próxima discussão. Porque relacionamento com ressentimento já nasce condenado. Outra pergunta: o motivo do término foi resolvido? Você pode ter mudado, pode ter amadurecido, mas e ela? Se nada mudou estruturalmente, o padrão volta. E padrão não pede permissão. Ele simplesmente reaparece. E o arrependimento dela? É concreto ou é só medo da solidão falando? Palavras são fáceis. Postura é difícil. Responsabilidade assumida é rara. Agora vem a parte mais delicada. Você quer voltar pelos motivos certos?
Ou é ego? É vontade de ganhar a situação? É medo de ficar sozinho de novo? Porque se for carência, não aceite. Você não pode precisar dela. Se você aceita porque quer, pode funcionar. Mas se aceita porque precisa, você acabou de destruir tudo o que levou meses para construir. Agora, quando recusar é a melhor escolha? Quando você evoluiu tanto que ela simplesmente não encaixa mais na sua vida. Quando você percebeu que era plano B. Quando voltar significa regredir. Ou quando simplesmente você não quer mais. E isso é válido. Você não deve justificativa emocional para ninguém. A verdadeira evolução não é fazer ela voltar. É poder escolher e continuar inteiro, independente da decisão. Você fez tudo certo, manteve dignidade, pensou em abundância, sumiu, evoluiu, desenvolveu indiferença genuína. E funcionou. Ela voltou. Mensagem, ligação, quer conversar, diz que errou, diz que sente sua falta. E agora? Essa é a decisão que realmente define quem você se tornou. Existem duas opções, aceitar ou recusar. E não existe resposta universal. Depende. Aceitar só faz sentido se algumas condições forem reais. Primeiro, você perdoou de verdade, sem rancor guardado, sem vontade de jogar o passado na cara dela numa discussão futura, porque relacionamento com ressentimento já nasce condenado. Segundo, o motivo do término foi resolvido? Se você amadureceu de fato, ótimo, mas se nada mudou estruturalmente, o padrão volta, sempre volta. Terceiro, o arrependimento dela é concreto? Não só palavras, atitudes, postura, responsabilidade assumida. Quarto, você quer pelos motivos certos ou é medo de ficar sozinho? Ego, vontade de ganhar a situação. Se for carência, não aceite. E o mais importante, você não pode precisar dela. Se você aceita porque quer, pode funcionar. Se aceita porque precisa, você já perdeu a estrutura que construiu. Agora, quando recusar é a melhor escolha? Quando você evoluiu tanto que ela simplesmente não encaixa mais na sua vida. Quando você percebeu que era plano B. Quando voltar significa regredir. Ou quando simplesmente você não quer mais. E isso é válido. Você não deve justificativa emocional para ninguém. Se você decidir aceitar, faça do jeito certo. Sem euforia, sem aquela energia de quem estava esperando por isso há meses, sem desespero disfarçado de felicidade. Se ela quiser conversar, responda com calma, simples, direto, seguro. Podemos conversar, mas vai ser diferente. E precisa ser diferente. Vá devagar, bem devagar. Reconstrução não é apertar um botão e voltar automaticamente ao que era antes. Não é fingir que nada aconteceu. Não é apagar os erros só porque a saudade apareceu. Você mantém o seu frame. Você mantém sua postura. Você não negocia a respeito. Você aceita porque escolhe, não porque estava implorando por dentro. Essa é a diferença que muda tudo. Agora, se decidir recusar, faça isso com maturidade. Seja firme. Seja adulto. Eu segui em frente. Aquele capítulo se fechou para mim. Sem vingança, sem humilhação, sem ironia. Sem aquele tom passivo-agressivo tentando provar que você está por cima. E, principalmente, sem deixar porta aberta por culpa. Quem sabe no futuro, isso é falsa esperança. E falsa esperança é crueldade disfarçada de educação. Você não precisa alimentar algo que já decidiu encerrar. O erro da maioria dos homens acontece exatamente aqui. Ela volta e eles cedem em 5 minutos. Todo o silêncio, toda a evolução, todo o crescimento evapora na primeira mensagem. Porque, no fundo, ainda estavam esperando. E quando você espera, você não superou.
Você só estava pausado. Maturidade é diferente. Maturidade é entender que não se trata de ganhar dela. Não se trata de provar que você venceu. Não se trata de mostrar que agora você é melhor. Se trata de se respeitar. Se ela volta e você aceita pelos motivos certos, ótimo. Se ela volta e você recusa porque evoluiu, ótimo também. Se ela nunca volta e você virou uma versão melhor mesmo assim, isso é vitória real. Porque no fim das contas nunca foi sobre ela, foi sobre você. O homem que não corre atrás não é frio, ele não é indiferente, ele não é insensível. Ele só se respeita demais para implorar. Ele entende que atenção forçada não é amor, que insistência não é conexão, que correr atrás nunca construiu admiração de verdade. E quando você vive assim, algo muda. Você não precisa correr atrás de ninguém, porque você vira o prêmio. E não no sentido arrogante, mas no sentido sólido. Você sabe quem é, você sabe o que oferece, você sabe o que não aceita mais. Ela pode voltar, pode não voltar, mas se você aplicou tudo de verdade, você já ganhou, não uma mulher específica. Você ganhou força, postura, valor próprio. E quando você entende isso, percebe que nunca precisou correr atrás. Só precisava se tornar alguém que vale a pena ser escolhido. E, principalmente, alguém que se escolhe primeiro.